Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Hoje nós vamos começar uma biografia extraordinária, não só pela biografada, como pelo biógrafo, né? Agiógrafo, Padre Francis Trochu. Esse padre morreu na década de 60 e escreveu grandes biografias, né? Grandes biografias, das quais duas estão traduzidas para o português. Ele escreveu em francês, né? E que é do Curadares, e esta que nós vamos ler, que é a biografia de Bernadette Soubirous, Santa Bernadette de Lourdes, né? E ele escreveu também a de São Pedro Julião Aymar e a de São Francisco de Sales, que dizem que é a melhor biografia desse santo extraordinário, né? São Francisco de Sales. E nós vamos ver nessa biografia, digamos assim, um biógrafo extremamente cuidadoso, né, que estudou todos os documentos sobre o evento, não só sobre a Santa Bernadette, mas sobre o evento de Lourdes, né? Todos os documentos deixados pelos contemporâneos dela, né? Todo o processo de beatificação e canonização de Santa Bernadette foi escrutinado pelo padre Francis Trochu, né? Assim como ele fez também com o Curadares, né? Então, assim, nós temos aqui digamos assim, um historiador meticuloso, né? E a biografia é uma biografia, digamos assim, clássica, no sentido de ser de seguir, né, a cronologia dos acontecimentos, mas tem um texto belíssimo também, tem trechos emocionantes, né? Vocês vão ver que, enfim, que o padre sabe escrever, né? E é tão bom a gente se confrontar assim com um livro de quem sabe escrever, né? Hoje a gente está tão acostumado nessa matéria de santos, né, a textos tão melosos, tão bobos, tão enfim, sentimentais, né? E é bom a gente encontrar alguém que sabe, né, escrever. A gente tem lido, né, biografias de grandes autores, né? Grandes agiógrafos, né? E esse aqui não nos decepcionará definitivamente, né? E é a maior biografia, né, em termos de volume, que nós leremos aqui até agora. Depois nós vamos ler uma biografia também muito grande, que é a de São Paulo, mas isso ainda demorará tempo. E é uma biografia de quase 700 páginas, né? Pois é, eu ia comentar sobre a Canção de Bernadette, que é outra, digamos assim, vamos dizer, não é biografia, bem, é um romance, né? Que foi escrito também por um grande escritor, né? Sobre
sobre a história de Lourdes, né? A história desse autor é muito interessante também. E é um livro que eu recomendo muito, um livro muito bom. E é claro que, por ser um romance, ele tem coisas, né, que quem leu Canção de Bernadette vai notar certas diferenças, né? Porque no romance a construção dos personagens, né, por mais reais que eles tenham sido, o romance dá um floreio, né, um pouco, enfim, romanesco, né? Que vai, o termo é esse. E aqui, talvez, o que vai acontecer com quem já leu a Canção de Bernadette é que vai, digamos assim, alguns personagens verdadeiros, né, que existiram mesmo, mas que são personagens na Canção de Bernadette, lá é pintado com umas cores diferentes, né, do que a realidade. O padre Francis Trochu, vamos dizer assim, ele é mais justo com os personagens de Lourdes do que foi o autor, agora eu não me lembro o nome dele, da Canção de Bernadette, porque a pintura das cores lá, as cores lá são mais vivas, né? A gente fica com raiva de certos personagens quando a gente lê a Canção de Bernadette, e aqui essa raiva vai um pouco ser compensada com uma Franz Werfel, exatamente. E aqui essa raiva vai ser um pouco amenizada, porque aqui há uma construção também do ambiente em que tudo aconteceu, enfim. Mas não deixem de ler, se vocês puderem, a Canção de Bernadette também. Enfim, por ser um romance, por ser um texto mais leve, né? É mais emocionante, digamos assim, né? A gente fica mais elevado com as coisas e tal. E aqui nós estamos tratando com um historiador absolutamente meticuloso. Ele não vai digamos assim, ele não vai ultrapassar nenhuma linha, né, para um lado, digamos assim, ficcional, né? Ele vai tratar aqui todos os personagens dessa história, né, todos os reais, né, com, digamos assim, com justiça, né? Porque é óbvio, né, que houve muita resistência ao fenômeno, né, do aparecimento de Nossa Senhora, e depois a própria a menina, né, a Bernadette, também, digamos assim, foi aparentemente injustiçada, muita resistência, enfim. Mas nós vamos ver o peso que cada coisa teve, e eu costumo também pontuar que, enfim, numa história, né, desse tipo, a gente tem que sempre entender o drama humano, né? O drama humano. E distinguir, por exemplo, o que a gente hoje sabe da Bernadette, de Santa Bernadette, né? Com o que na época as pessoas não sabiam e só sentiam, né? Tinham diante de uma situação tão extraordinária como a da Santa Bernadette, nós temos que compreender que os contemporâneos, né, eles reagiam à flor da pele, né? Assim, enfim, o que é isso que está acontecendo? Como é que foi isso? Como é que aconteceu? As várias fofocas na cidade, como é que a notícia se espalha, enfim. O drama humano é um componente absolutamente essencial para
se entender então a história, né? O padre Francis, ele consegue nos envolver nessa atmosfera, com todos digamos assim, com todos as dimensões, né? A própria resistência da igreja, que é uma coisa absolutamente salutar, né? Em relação a esses fenômenos, a própria cautela dos padres, dos confessores, dos bispos, né? Que participaram da coisa, né? A igreja sempre tem uma posição que é... Estou falando da igreja tradicional, né? Não essa de hoje. Mas ela sempre tem uma posição que é a de ser muito cautelosa nesses casos, né? Justamente porque ela que vai julgar, no final das contas, o fenômeno, né? Então, ela, aparentemente, no princípio, a igreja sempre duvida. Ela sempre tenta encontrar todas as explicações, exceto aquela que talvez depois venha a se tornar a explicação verdadeira, né? Diante de fenômenos místicos, a igreja sempre duvida. Isso por uma sabedoria que não é deste mundo, né? E de uma visão sobrenatural da vida e do inimigo mortal de nós e de Nosso Senhor, que é o demônio, tá? Então, tudo pode ser uma farsa do demônio. Tudo pode ser uma farsa do demônio. Pode ser imaginação fértil das pessoas. Pode ser desequilíbrio emocional das pessoas. Pode ser, inclusive, pura loucura, né? Então, tudo isso tem que ser entendido nessa perspectiva do caso da reação da igreja, né? Nessa perspectiva da igreja, né? Que vai ficar muito claro aqui nessa biografia, o comportamento da igreja, né? O comportamento dos padres de Lourdes, enfim, o comportamento de todos, né? A cautela, a preocupação de não enganar os fiéis católicos, de não ferir, né, aquela, digamos assim, aquela tendência natural nossa, que é acreditar, enfim, nas visões, acreditar nas pessoas. Hoje em dia, gente, é uma coisa horrorosa o que acontece, né? Todo mundo acredita em tudo que acontece, que vi Nossa Senhora, vi isso, vi aquilo, Nosso Senhor chegou aqui e me falou isso, aquilo. Enfim, é uma quantidade de loucura, né? E isso foi porque a igreja foi pouco a pouco, né, se demolindo. Essa sabedoria ancestral da igreja se perdeu, né? O discernimento, né, dos espíritos, né, que é a expressão de São Paulo, se perdeu, né? Mas aqui ainda a igreja estava suficientemente forte para duvidar de tudo no início e depois sancionar. Bom, aí quando a igreja sanciona, aí se abre aos fiéis a possibilidade do culto, né? Não é obrigatório, né? Nenhum católico é obrigatório acreditar nessas revelações particulares dos santos, né? Aliás, nem o culto dos santos é obrigatório na igreja, né? O único culto obrigatório, né, é o culto a Nossa Senhora, né? Mas nem as aparições de Nossa Senhora são obrigatórios na igreja, né? É bom que se diga isso logo de início para que a gente tenha a real dimensão disso aqui, né? Então, alguma observação inicial aí de vocês que estão me escutando? Pois bem, vamos iniciar já na página 23, né?
o início da biografia na página 23, que tem o sumário, tem as coisas todas aqui anteriores, e nós vamos já direto ao texto do Padre Francis, né? O capítulo se chama De Moinho em Moinho. Eu acho, inclusive, que aqui não há numeração de capítulos, não há não. Não há só o título, né? Nós estamos na primeira parte, né? A primeira parte, o livro tem duas. O livro tem 3 partes, né? Eu estou tomando como referência o livro publicado pela Cultor de Livros, né? Não sei se tem outra editora que publicou esse texto. E a terceira parte é justamente uma parte interessantíssima, que é a parte de Santa Bernadette, digamos assim, oculta do mundo, né? Enfim, quando ela já não participa dos acontecimentos do mundo, e nós vamos acompanhar a santificação dessa moça, né? Independente dela ter visto ou não Nossa Senhora, né? Eu digo, se acontecesse tudo com ela como aconteceu, e ela não tivesse visto Nossa Senhora, ela seria santa da igreja do mesmo jeito, né? Enfim. Então, a primeira parte, os primeiros anos, né? Então são 18 aparições, né? Vamos colocar isso na nossa cabeça, né? Ele vai descrever as 18. São 18 vezes, não é? A Santa Bernadette teve, então, a visão de Nossa Senhora, né? A Igreja do Batismo, Marie Bernadette, ou Bernarde, Marie Bernarde ou Bernarde Marie. Numa terça-feira, 9 de janeiro de 1844, na igreja de São Pedro de Lourdes, na região de Bigorre, o deão em pessoa, padre Dominique Forgue, batizava uma menina, a primogênita de François Soubirous e de Louise Casterot, cujo casamento se celebrara nessa mesma igreja havia precisamente 1 ano. Quem poderia pensar, então, que o batistério onde a apresentaram seria, mais tarde, conservado e venerado por sua causa? Aqui tem uma nota. Esta igreja, né, de São Pedro de Lourdes, que tinha por patrono o apóstolo São Pedro, foi demolida em 1902, 1903. Erguia-se sobre o local do atual monumento aos mortos da Grande Guerra. Ela foi demolida para erguer, então, depois, né, o monumento aos mortos da Primeira Guerra. Aqui tem sobre a pia batismal. A pia batismal foi transferida para a nova igreja de Lourdes, dedicada ao Sagrado Coração. Nascera no dia anterior, 8 de janeiro, né, domingo da festa da Epifania, por volta das 2 da tarde, ao som das vésperas. Durante todo o batismo, não cessara de chorar, o que muito entristeceu seu primo, co-irmão e padrinho, Jean-Marie Vedder, um colegial de 11 anos que seus pais tinham trazido de Montmer de Tarbes, com sua irmã Gena, de 14 anos. Aqui tem uma outra nota, dizendo assim: Jean-Marie Vedder
Entrará alguns meses depois para o colégio de Tarbes, com a intenção de se tornar sacerdote. Mas aos 18 anos se alistará no exército. A sua mãe era uma tia de Bernadette, Thérèse Soubirous, que desposará um padeiro de Montmartre, Michel Vedder. Foi para a sua casa que o avô de Bernadette foi morar em 1841, depois de enviuvar. O pai da criança apercebeu-se durante a cerimônia de que o pároco lhe dera o nome de Marie Bernarde. Uma vez na sacristia, de resto, apoiado pela madrinha e tia Bernarde Casterot, fez notar ao padre que na véspera a tinha feito inscrever na mairie sob o nome de Bernarde Marie. Mairie é a prefeitura, o equivalente, né? O padre Forga, inspirado, manteve todavia no registro paroquial Marie Bernarde, como se tivesse a intenção premeditada de pôr a recém-nascida sobre a proteção da Virgem. Aqui uma nota sobre isso. Eis aqui o assento de batismo, tal como o redigiu o pároco Padre Forga. Então, o registro de batismo é esse. No ano de 1844, a 9 de janeiro, foi batizada Marie Bernarde Soubirous, filha legítima de François Soubirous e de Louise Casterot, domiciliados em Lourdes por mim, Padre Forga, pároco de Lourdes, abaixo assinado, padrinho Jean-Marie Vedder, madrinha Bernarde Casterot. Fecha aspas nessa declaração aqui do Padre Forga, né? Por felicidade, o registro paroquial do ano de 1844 não desapareceu no incêndio que se verificou na sacristia em 1º de janeiro de 1896. Eis aqui o registro de nascimento. Abre aspas. No ano de 1844, a 8 do mês de janeiro, às 7 horas da manhã, perante mim, Jean-Baptiste Claverie, delegado pelo administrador para desempenhar as funções do oficial do registro civil da cidade de Lourdes, cantão de Lourdes, departamento dos Altos Pirineus, compareceu François Soubirous, de 35 anos de idade, moleiro, domiciliado em Lourdes, o qual nos apresentou uma criança do sexo feminino, nascida ontem, às 2 horas da noite, no moinho chamado de Boli, no Lapaca, do declarante e de Louise Casterot, sua esposa, e a qual declarou querer dar o nome de Bernarde Marie. A declaração e a apresentação acima mencionadas foram feitas na presença de Jean Casterot e Jean Segot, de 51 anos, polícias domiciliados em Lourdes, e as ditas testemunhas assinaram conosco a presente ata de nascimento, depois de feita a sua leitura, declarando o pai não saber escrever. Assinado C.O. Casterot Claverie. Então aqui vocês veem que a cautela, né, a meticulosidade então do Padre Francis, que ele vai fazer notas de pé de página aqui sempre muito específicas, né, dos documentos que ele teve acesso, né? Na realidade, a teimosa madrinha nunca cedeu. Só num futuro muito distante, a sua afilhada encontrará no seu belo nome
a sua filhada encontrará o seu belo nome Marial. Em Lourdes, embora fique chamando-se Bernarda, designá-la-ão, todavia, pelo carinhoso diminutivo Bernadette. Então, o nome Bernard, diminutivo Bernadette, que é o nome pelo qual a gente conhece a santa, né? Regresso ao moinho natal. Ao som alegre dos sinos, ao som alegre dos sinos, todo filho legítimo tinha direito, na bigorra, a um repique gratuito. O humilde cortejo desceu em direção à casa natal. Era um moinho, o chamado moinho de Boli, segundo o nome de um médico inglês que o possuíra no século XVII. Aqui tem uma outra nota nos informando o seguinte: o Dr. Boli, ou de Boli, veio residir em Lourdes e lá casou-se com uma lourdesa, Anne de Cobota, em 19 de junho de 1646. Então esse era o moinho, né? E aparentemente não era um dos mais pequenos entre os 6 moinhos que ao norte de Lourdes se dispunham sobre o Lapaca, afluente do Gave. Outra nota: o Lapaca, formado por 2 cursos de água, deságua no Gave, próximo da atual Ponte Saint-Michel. Aproximando-se da ombreira da porta, Jean-Marie Vedder, que seguia atrás de Subiru, pai de Bernadette, teve, apontando para sua filhada, este comentário desiludido. Esteve sempre chorando. Há de ser ruim. Ela chorava no batismo, né? E esse choro preocupou, né? O padrinho, né? Mas a frase, aqui tem também uma aqui é só a referência onde aparece essa frase, né? Que o padre Francis dá aqui, na nota 8, né? Mas a frase perdeu-se no alegre bulício das vozes. Do exterior davam os parabéns à jovem mãe, que esperava a sua Bernadette. Com os olhos inundados de lágrimas, Louise Casterro, ela ficou em casa, né? Estava se recuperando do parto, né? Beijou imediatamente a filha na fronte, venerando assim a graça de seu batismo. O lugar de Lapaca e Lourdes em 1844. Então nós vamos saber que lugarejo era esse, né? Em 1844. Né? O lugar de Lapaca estava isolado do burgo, como então se dizia, e a municipalidade não queria saber dele. Um caminho pedregoso descia ao longo dos moinhos, e se havia, para uso dos peões, uma prancha sobre o riacho, os cavalos e as viaturas tinham de o atravessar a val, o que não era completamente destituído de perigo durante o degelo. Do moinho de Boli divisava-se o mesmo que dos outros moinhos, um renque de árvores e de arbustos alcondorados sobre as curvas do Gave, pois o castelo e o seu penhasco solitário enchiam quase todo o horizonte. Fortaleza desacreditada. Em 1844, o castelo de Lourdes era apenas um posto militar e um depósito de munições. Então Lourdes era
era um vilarejo, né, do Burgo. À tarde, a sua sombra gigantesca lançava a noite sobre o valezinho do Lapaca, a sombra do castelo. Acaçapadas em semicírculo ao redor dessa acrópole, as ruas do Burgo, as suas ruelas e os seus becos estreitos e emaranhados, com as suas casas cinzentas e baixas, não davam sinal de si. Na época em que começa esta história, um escritor anotava na sua agenda de viagem essas precoces palavras. E esse escritor é o escritor famosíssimo, né? O Hippolyte Taine. Próximo de Lourdes, as colinas tornam-se mais nuas e a paisagem mais grave. Lourdes é somente um amontoado de telhados descorados, de uma melancólica tinta cor de chumbo, empilhados por baixo da estrada. Taine, através de suas lunetas, não devia ter avistado ali, muito próximo, nem as ondas verdes do Gave, franjadas de espuma, nem as frescas verduras dos pequenos vales, onde as águas límpidas cintilavam por todo o lado. Para ele, o quadro encantador dos Pirineus, listrados de neve, desaparecia igualmente na distância nevoenta. Lourdes contava pouco mais ou menos 4.000 almas. Simples cabeça de comarca do cantão, ainda que custasse a Argel a cabeça de comarca do concelho, detinha o intimidativo privilégio de possuir, além do tribunal de paz, um tribunal correcional com seus juízes, procurador imperial, advogados, meirinhos, um comissariado de polícia e, naturalmente, um posto de polícia com prisão. Nos dias em que o tribunal se reunia, o vai e vem dos juízes, dos queixosos e das testemunhas aumentava a animação habitual, de modo que as ruas do Burgo, à parte, à época das fortes nevascas, não estavam completamente adormecidas. De manhã e à noite, sobre o pavimento desigual, havia um martelar incessante de tamancos. Numerosos operários iam trabalhar nas pedreiras de mármore e de ardósia, abertas nos flancos das montanhas vizinhas. Mulheres pobres dirigiam-se à floresta comunal da Subercarrer, de onde regressavam com grandes molhos de gravetos à cabeça. A gente pode muito bem, né, imaginar isso, né? Porque isso é essa coisa das mulheres com gravetos na cabeça é uma coisa também brasileira, né? Então, para alimentar o fogo dos fogões, né? Por volta das 10 horas, os pastores, tocando flauta, conduziam porcos, carneiros e cabras para as pastagens por entre os rochedos ou terrenos indefinidos nas margens do Gave. No verão, desculpem, no verão tem lugar as feiras tradicionais, para onde se dirigiam, convergindo para a praça do Marcadal, os trabalhadores do Lavedan e do Béarn,
os montanheses dos altos vales pirinaicos, os mercadores de cavalos vindos da Gasconha, do Languedoc e até de Aragão, cada vez com mais frequência, numa algazarra de gritos e chocalhos, carruagens de luxo e rudes diligências, transbordando de turistas, a caminho de Barrege, Luz, Couteret e Bagnères de Bigorre, paravam no hotel da Posta a fim de mudarem de cavalos. Os donos dos restaurantes e os lojistas felicitavam-se pela sua sorte. Os próprios moleiros do Lapaca faziam negócio em virtude das encomendas de farinha. Então essa dá um pouco digamos assim, uma ideia da vila, né? Da vida normal da vila, enfim, uma vila bem pequenininha, né? Com extração de pedras, né? Aqui fala que é mármore e ardósia, né? Uma, digamos assim, uma atividade econômica, né? Ali tinha policiais, tinha digamos assim, uma unidade jurídica, né? Em Lourdes. Juízes, até um procurador imperial tinha lá, né? E vocês vão ver que tudo isso que ele está explicando aqui, toda essa estrutura, né? Ela vai se mover em função dos fenômenos de Lourdes, né? Toda essa estrutura, digamos, civil, né? Civil, porque a estrutura civil não vai ficar, né, alheia aos acontecimentos, né? Os Soubirous Casterot. Quando Bernadette nasceu, François Soubirous tinha 2 vezes a idade de sua mãe, desproporção que as circunstâncias explicavam. No dia 1º de junho de 1841, uma morte prematura arrebatou aos 41 anos o dono do moinho de Boly, Justin Casterot, que deixava a mulher numa situação embaraçosa. Essa frase ele cita aqui, onde é que ele pegou essa frase, né? Na nota 10. Né? Comprara este moinho a um certo Abadi Boly, da freguesia de Lesignan, a 1 légua de Lourdes. Tê-lo-ia pago por completo? Um certo mistério pairava sobre o assunto. Em todo caso, a aquisição ficara sujeita a uma renda. Os Casterot, como então todos os moleiros da região, engordavam os porcos à custa do farelo. Ora, todos os anos, o homem de Lesignan escolhia um para si. Porco, né? Era, diz Jean Barbet, professor de instrução primária de Lourdes, um imposto oneroso que tirava aos Casterot o seu melhor lucro. Se o ato de levar anualmente um único porco que fosse lhes causava semelhante prejuízo, era porque o rendimento da sua moagem não devia ser grande. Jean Vedder guardava a lembrança de um considerável imóvel, expressão também que tem a fonte de onde o padre Francis tirou, né? Mas na realidade apenas dispunham de um moinho bastante primitivo, com 2 únicos pares de mós e rudimentar aparelhagem de limpeza. Mesmo em Lourdes, outros concorrentes estavam muito mais bem apetrechados. E além disso, o tempo tinha feito a sua obra. Não bastava repicar as mós, era preciso consolidar a roda com pás de madeira, todas as vezes
que o Lapaca, né, o rio, transformado pelo degelo numa torrente, a agitava pelas suas pequenas fúrias. Pelo contrário, o moinho parava muitas vezes por falta de água, como de resto todos os moinhos colocados sob o Lapaca. Os gastos, agravados por uma família bastante numerosa e talvez por um pouco de desordem no governo da casa, tornavam a situação de Casterro muito precária. Essa última descrição também ele dá aqui, da onde ele está tirando, né? Eis o que explicaria, na altura da morte de Justin Casterro, a situação embaraçosa em que se encontrava a sua mulher, Claire Labie. Seu marido deixava, ao morrer, 4 filhas: Bernarde, a futura madrinha de Bernadette, que tinha 18 anos, Louise, Basile e Lucille. Esta apenas com 11 meses, e ainda um rapaz de 11 anos, Jean-Marie. Aqui tem uma nota dizendo: Bernarde Casterro nasceu em Lourdes a 10 de outubro de 1823. Louise, a 28 de setembro de 1825. Basile, a 21 de maio de 1828. Jean-Marie, a 23 de outubro de 1830. E Lucille, a 5 de maio de 1839. Então é a situação da família Casterro, né? Eis o que explicaria, na altura da morte de Justin Casterro, a situação... não, aqui eu já li, desculpe. Era preciso um homem, um genro, para assegurar a marcha do moinho. Então, o dono do moinho morreu, né? E essa família ficou, enfim, sem o homem da casa, e alguém tinha que tocar as coisas. Deixa eu ler só mais um item desse capítulo. O pai e a mãe de Bernadette. Os Casterro, malgrado a modéstia real dos seus recursos, não faziam figura de pobres. Muito pelo contrário, eram tidos por pessoa de largos recursos. Apresentaram-se vários pretendentes. Todavia, só um pertencia à mesma profissão. Só um era de fato moleiro, né? François Soubirous, solteiro, de 34 anos, cujos pais, Joseph Soubirous e Marie Dacy, possuíram o vizinho moinho de Latour. Então, François, o pai, né? François ajudara já Justin Casterro no seu trabalho, durante alguns meses, na estação em que o moinho de Boli trabalhava ruidosamente todos os dias. Então o rio estava, né, em curso normal. Homem simples, afável, sério, honesto, entendera-se sempre bem com o patrão. E foi ele o preferido. Aqui tem várias notas que não tem muita importância, mas que dá bem a quanto que o padre Francis é cauteloso. Ele traça toda a árvore genealógica que os filhos, enfim, né? Então, o François, solteiro ainda, né? A viúva Casterro fez todo o possível para elogiar Bernarde, a sua primogênita. Mas o tímido François preferiu a segunda, Louise, sem dúvida, muito mais bela, na flor dos seus 17 anos. Então, o François, que ajudava o dono do moinho, né, foi o escolhido para tocar o moinho, e tendo a relação com a família, então vai se casar com Louise, né? Ele era o protótipo do bigordino,
sólido e fruste, cara achatada, traços angulosos, olhar franco, mas velado pelo pregueado das pálpebras, lábios finos, que não sabiam mentir nem lamentar-se. Ela, nem grande, nem pequena, loura, de olhos azuis, Luiz, né? E bastante graciosa, mesmo em trajes de trabalho, com um simples lenço amarrado a um lado da cabeça. Nos dias de festa, François achava majestosa, debaixo do seu capuz branco, quase monacal, cujas pregas se envolviam gentilmente. Lhe envolviam gentilmente os ombros. Convém saber, afirma Jean Vedder, do seu tio François Subiru, que este homem era um excelente cristão. Também Louise cumpria fielmente os seus deveres religiosos, oração da manhã e da noite, ofícios do domingo e comunhão pascal. No momento dos esponsais, alguns meses após o falecimento de Casterot, a questão da herança não estava ainda resolvida. Julgou-se então necessário que François Subiru fizesse parte da família. E por isso mesmo é que o casamento foi antecipado para um sábado, 19 de novembro de 1842. Ora, apenas um mês antes dessa data feliz, a 21 de outubro, no moinho do lado morria subitamente a mãe do noivo. Seria preciso sacrificar absolutamente todas as alegrias da boda? Decidiu-se então adiar a cerimônia religiosa. A 19 de novembro, os noivos apresentaram-se no registro civil de Lourdes para as formalidades do casamento civil. Depois disso, François continuou a morar no moinho paterno. Pelo menos podia comparecer perante o notário com o título legal de marido, genro e cunhado. As combinações revelaram-lhe que o moinho de Bolve, ainda por pagar, não era precisamente uma fortuna. Não é Bove, é Boli. Aqui está errado. As combinações revelaram-lhe que o moinho de Boli, ainda por pagar, não era precisamente uma fortuna, mas, como Louise, sentia-se com coragem e não receou o futuro. Contraíram solenemente matrimônio numa quinta-feira, 9 de janeiro de 1843, na presença de um dos vigários da freguesia, o padre Zéphirin Verger. Tiveram 9 filhos. Aqui tem a nota, dizendo assim: o número de 9 filhos poderá surpreender quem recorrer às biografias de Bernadette já impressas. Mas o número é exato. Para testemunhá-lo, daremos seguidamente a lista dos filhos Subiru, Casterot, como Nola deram documentos incontestáveis constituídos por uma carta de Bernadette e pelos registros da comuna de Lourdes. Então aqui segue toda a documentação cartorial, né, dos irmãos de Bernadette, né, e depois algumas observações do padre. Deixa eu ler. Então, tem a descrição aqui na nota, né, na página 32, todos os irmãos, primeiros, segundo, terceiro, quarto, até o oitavo, e depois segue um texto que eu vou ler aqui. Quanto ao 9º filho, Subiru, que apenas sobreviveu alguns minutos ao seu nascimento, não foi inscrito em nenhum registro. De qualquer modo, não se encontra no registro civil de Lourdes.
Como os registros da igreja de São Pedro ficaram quase todos destruídos a 1º de janeiro de 1896, no incêndio da sacristia, não se pode procurar nada por este lado, mas resta-nos uma carta de Bernadette endereçada a uma senhora Dubro, carta essa cujo rascunho ou cópia se conserva datada de janeiro de 1866, num caderno escolar que traz este título na capa: Pensionnat Saint-Marie de Sœurs de Neves a Lourdes. Eis aqui o seu conteúdo. Minha senhora, peço-lhe que me perdoe por ter levado tanto tempo a escrever-lhe. Julgou provavelmente que foi negligência de minha parte. Não foi tal. A minha mãe está há algum tempo doente. E como sabem, Marie devia ser a madrinha, mas Deus teve outros desígnios. Tínhamos uma menina, mas não tivemos tempo de nos alegrar por sua causa. Deus não a criou para a terra. Tivemos apenas tempo de a batizar e ela subiu ao céu. Pobre anjinho. Mas, como pode julgar, a minha mãe teve um grande desgosto. O depoimento de Jean-Marie Soubirous, que fará a 8 de fevereiro de 1916, no processo de beatificação de sua irmã mais velha, corrobora o que Bernadette diz na carta: meus pais tiveram 9 filhos. Aqui, o padre Francis está dando todos esses detalhes, porque as outras biografias de Bernadette, que já existia na época em que o padre Francis estava escrevendo essa biografia, registravam 8 irmãos e não 9. Ou seja, 7 irmãos de Bernadette e não 8 irmãos de Bernadette, né? Então, só para terminar aqui o item, François e Louise Soubirous vão tomar conta do moinho mediante o pagamento de uma renda à viúva Casterot, que continuará a habitar no edifício com seus filhos. E a sogra de François conservará um pouco de domínio sobre toda a casa. Tem a experiência. E, além disso, tem necessidade dos seus serviços para anotar as encomendas e tratar das contas. Nem François, nem Louise assinaram no registro matrimonial. E por quê? Porque não sabiam escrever. Nunca tinham ido à escola. Então, essa é a leitura de hoje, né? Nós estamos tomando, né, contato não só com a vila de Lourdes, e também com a família que dará origem a Bernadette, né? Então nós estamos aqui fazendo um esforço através do padre Francis, um esforço imaginativo, né, para então compor, né, esse quadro da cidade e da situação financeira da família, né? Terminamos hoje com o casamento, né, dos pais. Era uma vila simples, né? François tinha um moinho e ele teve que assumir o moinho do sogro, né, que tinha morrido, e então viver, enfim, nessa situação, né? Os pais da Bernadette, como vocês viram, eram analfabetos, né? E daí também um pouco a origem da falta de cultura, de preparo, né, da Bernadette, que vai ficar muito claro na biografia, né? Ela própria dizia isso dela mesma, né? Tá certo? Então, paramos aqui na página 33. Vai se descrever a ama
de Bartra. Tá certo? Então pergunto a você se tem alguma observação desse primeiro contato com a obra. Se vocês têm alguma pergunta. Não? Então, olha, Deus lhes pague a presença. Nós vamos continuar essa leitura por muito tempo, né? Se Deus permitir, porque o livro é grande, mas valerá cada uma das páginas que nós lermos dessa biografia extraordinária e dessa santa também extraordinária, né? Tá certo? Tenham todos um santo dia. E amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de novo aqui, tá certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.